Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre função exponencial. Temos aí a definição de função exponencial. Chama-se função exponencial qualquer função f de reais em reais positivos dada por uma lei da forma f de x é igual a elevado a x, em que a é um número real dado, sendo esse a positivo e diferente de 1. Ou seja, teremos uma função exponencial sempre que a base da nossa função for positiva e diferente de 1, de domínio reais e contradomínio reais positivos. Nem o zero pode ser, tá R asterisco, né? O asterisco exclui o zero, beleza? E aí temos uma observação a fazer aí, sobre o comportamento, né, da função exponencial. Temos a base com duas possibilidades. Ela pode ser maior que 1, e se a base for maior que 1, a função exponencial ela é crescente. Porém, se a base estiver compreendida entre 0 e 1, a função exponencial ela será decrescente. Vou mostrar isso para você através de dois gráficos, tá? Primeiro exemplo aí, eu vou construir um gráfico da função y igual a 2 elevado a x. Lembrando que o eixo horizontal é o eixo x, o vertical é o y, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos atribuir valores aleatórios para x para encontrar valores de y correspondentes, tá? Então, vou montar aqui, valores para x para encontrar os valores de y. Vou aqui aleatoriamente escolher o x sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou aproveitar aqui, o outro lado para poder desenvolver com você, tá? Quando x for igual a menos 2, a nossa função vai ficar assim, y é igual a 2 elevado a menos 2. Eu tenho a potência com expoente negativo. Faço o inverso da base. 2 é 2 sobre 1. Inverso vira 1 sobre 2. E o expoente que era negativo vem para cá para baixo positivo. Então, ficou 1 sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Então, 1 quarto. Quando x é menos 2, o y é 1 quarto. Agora, quando x for menos 1, o y será 2 elevado a menos 1. Beleza. De novo, potência com expoente negativo. Faço o inverso da base. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Faço o inverso, vira 1 sobre 2. O expoente que era negativo vira positivo. 2 elevado a 1 é 2. Então, aqui deu 1 sobre 2. Então, quando x é menos 1, o y é 1 sobre 2. E quando x for 0? Quando x for 0, o y será 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1. Beleza. Então, quando x é 0, o y vale 1. Quando x for 1, o y será 2 elevado a 1, que dá 2. Então, quando x é 1, o y vale 2. E quando x for 2, o y será 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Agora, vamos traçar esses pontos no gráfico, né? Primeiro para ali, o x é menos 2 e o y é 1 quarto. Então, aqui é mais ou menos o 1
aqui é meio, então aqui é o 1/4. Beleza? Então, quando x é menos 2, o y vale 1/4. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada do gráfico. Temos ali um ponto representado. Quando x é menos 1, o y vale meio. Meio é aqui, beleza? Então, quando x é menos 1, o y é meio. Mais um ponto ali representado. Quando x é 0, o y vale 1. Mais um ponto ali, ó, representado. Quando x for igual a 1, o y valerá 2. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada do gráfico. Mais um ponto ali. E quando x for 2, o y será igual a 4. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada do gráfico. Mais um ponto ali. Quando a gente faz a união desses pontos, a gente caracteriza, né, a chamada curva exponencial. Beleza? Detalhe que ela nunca vai encostar no eixo x, tá? Nunca. Ela vai se aproximar cada vez mais, mas ela não encosta no eixo x, tá? E ela continua aqui, ó, subindo exponencialmente. E aí você está percebendo que essa função ela é crescente, porque a base ela é maior que 1. Então, a função ela é crescente, ou seja, quando a gente aumenta os valores para x, a gente também aumenta os valores de y. Tudo bem? Fomos aumentando os valores para x e vamos encontrando aqui, né, os valores de y aumentando também. Beleza? Agora nós vamos para mais uma, para finalizar a nossa aula de função exponencial. Segundo exemplo aí, ó, eu tenho letra B, né? Beleza? Segundo exemplo, eu tenho y igual a meio elevado a x. Aqui eu tenho o eixo x, eixo y, e vamos fazer a mesma coisa, né? Atribuir valores aleatórios para x para encontrar valores de y correspondentes. Vou colocar o x sendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E agora, desse lado aqui, ó, a gente vai calcular os valores de y, tá? Quando x for igual a menos 2, o y vai ficar isso aqui, ó, meio elevado a menos 2. Opa! Potência com expoente negativo, faço o inverso da base. O inverso de 1 sobre 2, o 2 vai para cima e 1 vai para baixo, né? 2 sobre 1, que dá 2. E o expoente que era negativo vira positivo. Então, 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é igual a 4. Então, quando x é menos 2, o y vale 4. Quando x é igual a menos 1, o y será meio elevado a menos 1. Opa! Potência com expoente negativo, faço o inverso da base. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, que dá 2. O expoente que era negativo vira positivo. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, quando x é menos 1, o y é igual a 2. E quando x é igual a 0? Quando x é igual a 0, o y fica meio elevado a 0. Lembrando, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E quando x for igual a 1, o y será meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo.
então o y vai ser igual a meio. E quando x for 2, o y será meio elevado ao quadrado. Numerador e denominador ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Então, quando x é 2, o y é 1/4. Agora a gente vai traçar o gráfico, né? Vamos lá, primeiro par, x menos 2, y 4. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada do gráfico. Prontinho. Segundo par, quando x é menos 1, o y vale 2. Mais um ponto aí, ó, sendo demarcado no gráfico. Terceiro par, quando x é 0, o y vale 1. Está aqui mais um ponto. Quando x for 1, o y será meio. Beleza. E quando x for 2, o y será 1/4. Traçando aí, ó, a nossa curva exponencial, se aproxima, mas não encosta no eixo x. Beleza? E aí, olha só que legal, né? Essa função, a base, está entre 0 e 1. Logo, essa função essa função ela é decrescente, tá? Ou seja, você aumenta os valores de x, os de y diminuem. E olha só que interessante, tanto nessa função aqui decrescente, como na minha função crescente, a curva cortou o eixo y exatamente no par 0 e 1. Quando x for 0, o y é 1. Tá vendo? Cortou exatamente no ponto, no par 0 e 1. Por quê? Porque quando x é 0 e o x é o expoente, qualquer número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Seja numa função decrescente ou seja numa função crescente. É uma característica, né, da função exponencial, a curva sempre corta o eixo y no 1, em que o x é igual a 0. Beleza? Bom, foi um prazer estar com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia, bons estudos e até a próxima.